Pois bem, agora sim, vamos lá. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Estejamos sobre os pés, oremos ao Senhor e vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Daqui a pouquinho chega as férias, tá? Daqui a pouquinho, falta pouco. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eis-nos aqui, mais uma vez, ante a Tua santa presença, louvando o Teu nome, bendizendo, agradecidos por mais este dia de vida e pela oportunidade que nos dá de nos reunir na Tua casa, em torno da Tua palavra, para aprender mais da mesma. Abençoe a vida de cada um de nós, aqueles que ainda estão a caminho e chegarão em breve. Nos abençoe a todos, nos dê uma aula abençoada para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos lá, peguem os materiais. Abram o capítulo 4, que é a página de número 25. Semana passada nós tratamos aí de duas seitas muito conhecidas, muito próximas de nós, talvez as mais próximas deste livro, ou talvez o último que nós iremos ver na semana que vem, que é o catolicismo, que talvez seja muito próximo também. Mas falamos semana passada dos adventistas. Além do conteúdo da aula, eu compartilhei com os irmãos, pelo nosso grupo, alguns vídeos que apresentam ainda algumas doutrinas que não foram possível por causa do tempo escasso que temos. Então eu apresentei ali e vimos também as testemunhas de Jeová. Hoje falaremos dos Mormons, do budismo, Seishonoye e também a religião que tem mais crescido no mundo, infelizmente, que é o islamismo. Comecemos aqui pelo mormonismo. Eis aí a foto do seu fundador. Colossenses 2:18 diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, ou demasiadamente, inchado, arrogante, na sua carnal compreensão. Este versículo aqui se aplica perfeitamente bem ao assunto que nós passaremos a tratar, que é o mormonismo. Tem tudo a ver. Essa questão aqui de dominação, pretexto de humildade, culto aos anjos, falando que viu coisas que nós vamos ver aqui que está na cara que não viu, e na verdade está inchado, está sendo inflamado pela sua natureza carnal, a forma carnal de compreender as coisas. O mormonismo é conhecido como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Este é o nome da Igreja dos Mormons. A esse nome aí, você precisa até respirar para falar. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora seus adeptos afirmem que são cristãos, seu cristianismo é estranho ao Novo Testamento. Suas crenças se identificam mais com o paganismo e o ocultismo. Vamos ver a origem do mormonismo, da onde se originou. Joseph Smith nasceu no dia 23 de dezembro do ano de 1805, nos Estados Unidos da América. Joseph foi criado na ignorância, pobreza e superstição. Ainda moço, se decepcionou com as igrejas que conheceu. E aqui eu pergunto a vocês, o que os hereges fazem quando se decepcionam com as igrejas que conhecem? Abre outra igreja. Não estou dizendo que todos que abrem são hereges, mas os hereges
eles, quando não concordam com as igrejas existentes, o caminho é: eu vou abrir uma igreja que me agrade, uma igreja que se adeque a mim, que se adapte a mim. Ele vai criar uma igreja aos seus moldes. Então, é isso que a gente vai ver. Decepcionou-se com as igrejas, e aí foi justamente nesse tempo que teve sua primeira, entre aspas, visão. Vamos dar uma analisada na visão do Joseph Smith. Segundo ele, o pai e o filho lhe apareceram denunciando a falsidade de todas as igrejas, com as seguintes palavras. Segundo ele teve uma visão, e nesta visão, o pai e o filho, estou falando Deus, o pai e o filho, apareceram a ele e denunciaram a falsidade de todas as igrejas que existiam nos dias, nos tempos de Joseph Smith. E aí, disseram a ele o seguinte, isso ele relatou no livro, que tem como título O Testemunho do Profeta Joseph, testemunho dele, está lá na página 4, ele escreve que o pai e o filho apareceram para ele e disseram-lhe: eles se chegam a mim com os seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam mandamentos dos homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder. Ou seja, aqui foi a deixa. O que ele está querendo dizer nas entrelinhas, quando ele funda este movimento herético, esta seita, ele começa dizendo o seguinte, que o pai e o filho, olha que argumento, o pai e o filho apareceu para mim, disse que não tem nenhuma igreja que preste, me explicou o motivo, que todos eles me honram com lábios, mas não com coração, tem aparência de piedade, mas nenhum deles são piedosos, e com isso, o pai e o filho praticamente me constrangeram a que eu abrisse uma igreja. Eu não queria, mas o pai e o filho me apertou dos dois lados, e aí, irmão? Eu tive que abrir. O argumento dos hereges é esse aí, olha, eu não tinha desejo, não era a minha intenção, mas Deus me apertou, Ele apareceu para mim, e tal, e eu me vi obrigado a ceder à pressão celestial e abrir este movimento aí, chamado Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Mórmon. Ainda segundo ele, vamos continuar lendo aqui os relatos da origem. Só na origem você percebe como é que o negócio já nasce debaixo de muita mentira, escrachada, clara, é uma mentira explícita. Ainda segundo ele, apareceu-lhe o anjo Moroni. Não existe esse nome na Bíblia, ele que diz que o anjo apareceu e se apresentou com esse nome, anjo Moroni. Este anjo vivera naquela região onde estava Joseph Smith, há uns 1.400 anos atrás. Um anjo viveu ali há uns 1.400 anos atrás. Ainda conforme o próprio Joseph, Mórmon, quem é Mórmon? É um tal profeta que é pai do anjo, que depois evoluiu e tornou-se um anjo. Mas 1.400 anos antes ele viveu ali como um homem, depois ele evoluiu e se tornou o anjo Moroni. Moroni era filho de Mórmon. E aí, Mórmon, o pai do Moroni, que virou o anjo Moroni, havia gravado a história de seu povo em placas de ouro. Gravou, como lá Deus deu a Moisés, as placas da lei. Então, está aqui a foto, ó. Aqui é o pai e o filho apertando ele para criar a igreja, na visão. Estou colocando aqui para a gente entender. É real, isso aqui Vamos lá. Bom, então o anjo Moroni, outrora homem, e seu pai escreveram a história do seu povo em placas de ouro, quando estavam a ponto de serem exterminados por seus inimigos. O anjo Moroni, então, enterrou essas placas ao pé de um monte próximo a Palmira. Palmira, uma cidade do estado de Nova York. Então, ele pegou estas placas, aonde escreveu, placas de ouro, e enterrou nas proximidades
de Palmira, em um monte. Ok. Nessa visão, Moroni indicou a Joseph o lugar onde as placas haviam sido escondidas. E lhe emprestou, olha só, umas pedrinhas especiais, tipo lentes, chamadas de Urim e Tumim. 2 pedrinhas que ele colocava, eram como lente, e quando ele colocava essas pedrinhas, ele conseguia decifrar e traduzir o que estava escrito nas placas. Ok, não acabou, calma aí. De posse das placas de ouro e do Urim e o Tumim, que são as pedrinhas tipo lente, Joseph Smith, ele se assentou atrás de uma cortina. Ele coloca uma cortina como se fosse o véu, que separa o lugar santíssimo dos outros ambientes do tabernáculo, do templo. Então ele coloca uma cortina, ele vai ali para trás, diz ele que ali atrás ele está com as placas de ouro, está com a lente, está traduzindo, e dali de trás do véu, da cortina, ele começou a ditar para um amigo que estava do outro lado, a tradução, que ele conseguia traduzir com aquela lente mágica. Parece negócio de Harry Potter, né? Eu nunca vi nenhum, não, de verdade. Não me agrada esse tipo de filme, nunca vi. Mas a história se parece essas coisas, Senhor dos Anéis, sei lá, uma coisa assim, uns contos. Pois é, aí ele está lá do outro lado, anota aí, está escrito aqui, não vem para o lado de cá não, só eu que posso ver aqui. Estou com a lente aqui, o Urim e o Tumim, com a placa de ouro, e vai anotando aí, o outro vai anotando lá a tradução. Depois que ele terminou de ditar toda a tradução, e o amigo que estava do outro lado, traduzindo, melhor, anotando o que ele estava traduzindo, ele devolve as placas e as lentes ao anjo Moroni, e então some essas placas, essas lentes, mas a tradução está pronta, o livro, lá na mão do amigo dele. Uma vez traduzida, a obra foi publicada pela primeira vez em 1829, recebendo o título de O Livro de Mormon. Foi com histórias desse tipo que começou o mormonismo. Eis a origem do mormonismo. Por isso, Mormons. É o pai do anjo, não é o anjo, é o pai do anjo, que traduziu ou entregou esta em visão, tudo isso que ele anotou, e está lá, o livro de Mormon. Existem alguns seguidores do movimento, né, da seita do mormonismo, que é muito grande, principalmente nos Estados Unidos da América, aqui no Brasil também, mas na América, para se ter ideia, o candidato à Casa Branca, no ano de 2012, que perdeu para... Esse aqui era o republicano que perdeu para o democrata Barack Obama. Mitt Romney, ele era e é ainda um mormon, seguidor do mormonismo. Por pouco não foi presidente da América, né? Estados Unidos da América. Vamos ver um pouco da biografia de Joseph Smith. A gente falou da origem do movimento, mas vamos conhecer um pouquinho melhor o profeta, entre aspas, né? Profeta Joseph Smith. Foi Joseph Smith um profeta de Deus ou foi um falso profeta? Vejamos algumas de suas profecias e, analisando-as à luz das Escrituras, deixemos que a verdade bíblica nos responda por si só a estas perguntas. Ele profetizou concernente à Nova Jerusalém e o seu templo. Ele tem uma profecia que está registrada sobre a Nova Jerusalém e o seu templo. Está lá no livro que ele escreveu, Doutrinas e Pactos, seção 84, que vai do 1.1 ao 5. Smith profetizou que a Nova Jerusalém e o seu templo devem ser erigidos no estado de Missouri, nos Estados Unidos da América, nesta geração, na geração dele, 1800, e ele disse que a Nova Jerusalém desceria lá, o templo seria erguido ainda nos dias dele, e não em Jerusalém, na Jerusalém terrestre, mas lá no estado de Missouri, na América do Norte. Concernente à casa que ele possuía, lá em Nauvoo, ele profetizou o seguinte:
a casa que ele tinha em Nauvoo haveria de permanecer e pertencer à sua família para sempre. Está lá no livro Doutrinas e Pactos, seção 124, do 56 ao 60. Porém, após a morte, os mormons deixaram a cidade e a casa não pertence mais aos familiares. Concernente aos seus inimigos, essa aqui é a melhor. Ele profetizou para os inimigos. Ele era muito perseguido. Daqui a pouco até explico o porquê. Mas ele era muito perseguido, tinha muitos inimigos. E ele profetizou para os inimigos dele o seguinte: ele aplicou a ele mesmo o texto de um dos livros que compõe o livro de Mórmon, dizendo que seus inimigos seriam confundidos e destruídos ao procurarem destruí-lo. No entanto, ele foi morto a bala na prisão em Carthage, no Illinois, no dia 27 de junho de 1844. Isso mesmo, estava preso, e lá na prisão ele foi morto a tiro por inimigos, porque na verdade ele estava preso, acusado de pedofilia, porque dentro da seita havia muitas suspeitas de envolvimento, com atos sexuais ilícitos, com crianças, etc, etc. Você vai ver que isso não é algo assim muito difícil de acreditar para o líder do movimento, que prega um Jesus diferente do Jesus da Bíblia, que a gente vai ver também aqui na sequência. O Jesus do Joseph Smith não é o Jesus da Bíblia, é totalmente diferente. E aí, então, dentro da religião havia essas práticas sexuais ilícitas com crianças, e isso foi descoberto, e ele foi preso por isso, e na prisão ele foi morto. Porém, ele profetizou que os inimigos jamais o alcançariam, todos seriam mortos, confundidos, mas ele é que foi morto, como diz aqui, a bala, na prisão. Profetizou acerca da vinda do Senhor. Em 1835, profetizou o quê? No máximo em 56 anos isso ocorreria. Em 1835 ele disse que Jesus viria em no máximo 56 anos, ou seja, ainda no século XIX. Profetizou que Jesus voltaria ainda no século XIX, o que sabemos que também não aconteceu. Pois bem, ele é um verdadeiro ou um falso profeta? Não acertou nenhuma. Não acertou nenhuma. Chutou e chutou errado demais. Foi chutando e tudo errado. E a religião ainda existe hoje, tem muitos seguidores. De vez em quando você encontra aí com eles caminhando para cima e para baixo, com a sua maletinha e tal. Vamos ver um pouco das doutrinas do mormonismo, começando pelo Jesus do mormonismo, que não é o Jesus da igreja, é outro. Pregam um Jesus polígamo. Segundo ele, Jesus teve várias esposas. Segundo ele, cuja única diferença entre ele e nós é que ele é o primogênito. O ensino sobre Cristo é uma blasfêmia, negam inclusive a sua concepção virginal. Usam muitas palavras da fé cristã, mas com sentidos diferentes. Por que ele pregava um Jesus polígamo? Porque ele tinha várias mulheres, o Joseph Smith. E dizia que isso era certo, que a Bíblia endossava, porque o próprio Jesus tinha várias mulheres. E aí ele tinha várias mulheres. E não se contentando com se relacionar com várias mulheres, ainda se relacionava com crianças. Isso é o mormonismo, imagina. Como é que funciona a salvação? Como é que a pessoa alcança a salvação no mormonismo? A salvação mormonista pode ser geral e individual. Geral significa que na consumação dos séculos, os incrédulos serão castigados e depois liberados para a salvação. Individual é a salvação obtida conforme as regras de fé em Cristo, batismo por imersão, observância das leis, boas obras e etc. Pregam que não há salvação fora da igreja mórmon. Olha, o mormonismo ele nasce quase que junto com as testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia. A não concordância desses líderes com as doutrinas que eram pregadas na época e continuam sendo pregadas hoje, que é bíblica, é justamente a doutrina da pena eterna, do castigo eterno, do juízo, da condenação eterna. Então, nem os fundadores do adventismo concordavam
com o inferno eterno, não concordam até hoje, pregam diferente. O Charles Taze Russell também não concordava, fundador da Testemunha de Jeová, com castigo eterno, então fundou um novo movimento. E também o Joseph Smith não concordava com o juízo eterno. E aí ele cria este novo movimento, esta nova religião, o mormonismo. E aqui, enquanto lá os adventistas, eles pregam o aniquilismo ou aniquilacionismo, inclusive mandei esse vídeo para vocês, além de termos falado na semana passada, que prega que ninguém será condenado eternamente, mas será punido proporcionalmente aos seus pecados e depois simplesmente deixa de existir. Ninguém sofrerá eternamente, não existe um inferno eterno, o lago de fogo e enxofre. Já o Joseph Smith pregava que a pessoa pagaria os castigos ou uma punição pelos seus pecados e depois seria liberado para ser salvo. É algo semelhante ao purgatório do catolicismo, que fez muito dinheiro na Idade Média com venda de indulgências, onde as pessoas pagavam para tirar as almas de entes queridos do purgatório, que é um estado intermediário, para que elas fossem liberadas e então tivessem acesso à salvação eterna. Você perceba que estas heresias nascem, essas três, as duas que falamos na semana passada, agora o mormonismo, justamente pela não aceitação do juízo eterno, da punição eterna. Estes líderes tinham problemas pessoais, eram problemas pessoais, problemas deles, com a doutrina do inferno. Por isso criaram uma nova religião, uma espécie, uma forma, uma maneira de suavizar a própria consciência, e encontraram adeptos aos milhares. Tanto é verdade que o movimento segue crescente até os dias de hoje, né? Até a atualidade. Você tem muitos adventistas, você tem muitos mormons, muitas testemunhas de Jeová, que continuam abraçando estas doutrinas em pleno século 21, 2 séculos depois. Ainda falando da doutrina sacerdotal, eles pregam acerca do sacerdócio de Arão e de Melquisedeque o seguinte: todos os mormons recebem o sacerdócio de Arão e depois o de Melquisedeque. A Bíblia, porém, diz que o sacerdócio de Arão foi removido e o de Melquisedeque é exclusivamente de Cristo. A palavra perpétuo, que no Novo Testamento original só aparece nesta passagem, tem um sentido de intransferível. Eles dizem exercer um sacerdócio que já foi removido e outro que pertence exclusivamente a Cristo. Isso prova que o mormonismo desconhece a Bíblia e por isso labora em graves erros. Olha aí a capa do livro dos Mormons. A primeira página do livro Mormon está a seguinte declaração. É assim mesmo, é um livro azul, já tive o desprazer de pegar ele na mão. Está lá, o livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo, ou um outro evangelho. A gente já falou do evangelho segundo o Espírito Mormon. Eles sempre saem da Bíblia, mesclam. Tem palavras da Bíblia, tem ensinamento. Então é uma mistura, essa mescla. E as pessoas, não, Jesus está lá, fala de Jesus, fala da Bíblia. Lá no Espiritismo tem a Bíblia lá. Até no baixo Espiritismo tem a Bíblia lá aberta. No catolicismo tem a Bíblia, no Adventismo, Testemunho de Jeová, tem a Bíblia, está lá. No Mormon tem a Bíblia. Tem o Evangelho, só que um outro Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui é a capa, já na capa está escrito um outro testamento, um outro Evangelho. Vamos comparar isso daqui com a declaração de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E eles estão na capa do livro dizendo tratar-se de um outro evangelho. E no escopo da obra, eles alegam que este outro evangelho é oriundo de um anjo, um suposto anjo,
que aliás era um ser humano que evoluiu para a categoria de anjo e lhes entregou este outro evangelho. E olha o que Paulo escreve aos Gálatas: ainda que um anjo do céu, esse aqui nem do céu era da terra, depois passou a ser celestial, segundo o conceito aí, o delírio de Joseph Smith. Assim, os mormons estão assumindo publicamente que vivem um outro evangelho, um evangelho anunciado supostamente por um anjo. Então, eles vivem um evangelho anátema, amaldiçoado. Vamos dar uma olhada aqui. Você acha que não tem mormon no Brasil? Templos mormons? Quem já viu algum? Tem um ali, perto da Pimpolho, né? O nome daquela loja ali, exatamente. Mas aquele ali não parece com esse aqui que eu vou mostrar, não. Ó. Olha esse aqui lá de São Paulo. Observe isso daqui. Tá um pouco de longe, mas depois eu mostro o que é isso aqui. Ó. Está lá no cume. Olha o de Campinas. E está lá no cume lá. Olha o de Curitiba. Sabe quem é esse aqui em cima? É o anjo Moroni com a trombeta, todo de ouro, puro, maciço, com a trombeta. Olha aí a religião mormon, com o anjo Moroni lá em cima com a trombeta, e olha, pessoas de alto poder aquisitivo. Esse negócio é tão esquisito, tão obscuro, assemelha-se até um pouco a maçonaria, né, que é aquela coisa assim nebulosa, uns dizem uma coisa, outros outra, mas a gente sabe que pessoas da alta sociedade, bem-sucedida, pessoa que tem bastante recurso financeiro, que estão inseridos nesse movimento, o mormon a mesma coisa. Tem muita gente, eu acabei de mostrar, um presidenciável norte-americano, senador, não me lembro agora exatamente de que estado, mas muito influente, venceu as prévias lá do partido, conseguiu derrotar vários pré-candidatos, uma pessoa com muito recurso financeiro, mormon, e como eles, muitos lá na América. E eles mandam muito recurso para isso que eles chamariam de evangelização, que é uma estratégia de crescimento, de avanço do movimento. Então as igrejas são belíssimas, assim, arquitetonicamente falando, né? A sua estrutura são opulentas, e está espalhada aí pelo Brasil. Parece que não existe, mas estão aí. Olha de Recife. E está lá o anjo lá. Se me convidasse para pregar nela, eu ia. Só que eu ia tocar uma outra trombeta. Hã? Não, não é só para homens não, mulheres participam. Hã? Você tem um parente? Irmão? Aí. Tem gente próximo de nós. A gente acha que não, mas tem pessoas próximas que participam. Ele está lá na América. Aí lá ele frequenta a igreja mormon. Para fazer esse trabalho é como se fosse um trabalho de evangelização. Então, falando aqui para os nossos irmãos que assistem às aulas depois, que não captam o áudio, nós estamos aqui com uma irmã que está dizendo que tem um parente próximo, um irmão, que faz parte do movimento, que está, inclusive, na América, no trabalho, que, entre aspas, é o trabalho chamado de evangelização, mas que é de expansão do movimento. Então, volto a dizer, estão próximos de nós, a gente precisa ter um conhecimento, a gente está trazendo aqui, é claro, essa disciplina não é uma disciplina, para alguns até é enfadonho, é cansativo, a gente estava vindo numa pegada de disciplinas, de doutrinas bíblicas, né, teologia sistemática, e agora a gente entra em heresiologia. De certa forma, a gente está saindo da Bíblia para entender estes movimentos que contradizem a Bíblia, que contrariam, que torcem. E, naturalmente, para poder convencê-los da verdade, precisamos, primeiro e, sobretudo, conhecer a verdade, mas precisamos também conhecer um pouco da crença deles, né, o equívoco, a mentira onde eles estão envolvidos, para que tenhamos êxito na chamada que de Deus temos recebido de evangelizar, ganhar o mundo. Então, as pessoas acreditam em coisas que para nós é absurda, de fato são, mas precisamos entender esta fé equivocada para a luz da Bíblia,
podermos ter argumentos para convencê-los. Tinha resistência. Isso tem dentro do livro deles, mas não, aliás, não no livro, isso tem dentro do testemunho do profeta Joseph Smith, que João Batista o batizou. E todos os que se batizam nos mormons se batizam pelos mortos. É um batismo pelos mortos. Eles invocam, eu não batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um batismo lá, mas eles invocam os mortos. Como, por exemplo, João Batista, que teria voltado para batizar Joseph Smith. Por quê? Porque ele fazia parte de uma igreja que, segundo ele, era uma igreja decadente, era uma igreja corrompida. E ele saiu amando, né, do Pai e do Filho, e este rompimento com as igrejas falsas para iniciar um novo movimento, aí então o Pai havia enviado o próprio João Batista para batizá-lo. E aí então ele batiza, quem faz parte do movimento é batizado pelos mortos. É o batismo pelos mortos que a Bíblia apresenta. Então, se for mexer no negócio mais a fundo, você vai ver que tem muito mais mentiras, né? Aqui já não diria nem heresias. Heresia está claro que é, mas são mentiras claras, explícitas, escrachadas. Mas como eles têm o Joseph Smith em alta honra, como um profeta deles, daquela geração, então eles acreditam em tudo isso daí. Vamos, acho que eu passei direto aqui. Mediante o avanço da heresia mórmon, precisamos estar preparados para livrar os incautos das garras de Satanás. E eles estão trabalhando, né? Eles estão trabalhando, tentando, fazendo esse proselitismo, convencer pessoas para o movimento mórmon. Vamos falar agora do budismo. Esse é um movimento que tem também um espaço no Brasil, em camadas mais elevadas da sociedade, falando aí em relação a poder aquisitivo. É um movimento que tem ganhado alguns adeptos, principalmente no movimento artístico, não é? Pessoas que de vez em quando se declaram adeptos do budismo e dizem não tratar-se de uma religião, mas de uma filosofia. A gente vai entender um pouco aqui do budismo, para que a gente também tenha uma noção básica do que é esse movimento, essa seita, que é muito antiga. Desde que o príncipe Siddhartha Gautama introduziu a filosofia budista no mundo, olha só, 525 a.C., esse movimento tem crescido e intrigado muitos estudiosos. Segundo os monges, o budismo não é religião, como afirmam os ocidentais, mas sim uma ciência filosófica, que visa a completa harmonia do homem consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade. Segundo seus ensinamentos, todos nós somos um Buda em potencial. Todos nós somos um Buda em potencial. A iluminação ou o estado de Buda é alcançado quando o desejo é cessado. Essa filosofia deles é uma filosofia, eu devo confessar, que ela é atraente. A pregação deles é filosófica, mas tem conceitos que são atraentes para os pensadores. E a gente vai ver um pouquinho aqui do porquê. E ele fala justamente desta evolução interior. A pessoa se desprender das dores da alma, do sofrimento, das crises existenciais, etc. Tudo isso é um processo que eles chamam aqui de processo de iluminação, e quando se atinge o último estágio, que está aí no nosso material, e a gente vai falar, que é o estado de nirvana, esse estado de nirvana, que é chamado do último estágio da iluminação interior,
a pessoa então é chamada de um Buda. É o iluminado que atingiu o máximo. Então eles dizem que todos, se forem iniciados e trabalharem a concentração, o autoconhecimento, uma busca, interior pelo autoconhecimento, desenvolvimento das potencialidades interiores, todos somos um Buda em potencial. Não sei se isso te alegra ou não saber, que você é potencialmente isso aí, ó. Você pode vir a ser isso aí um dia. É só você alimentar o seu interior. Você vai alimentando bastante o seu interior, você vai um dia ser um Buda. Raspar a cabeça e alimentar o interior, aí você vira um Buda. Olha só, eles dizem assim, o desejo, eles usam a expressão desejo, é o causador de toda dor. Desejo, que a gente chamaria de cobiça, a gente chamaria, biblicamente, nós fazendo aqui um comparativo entre a Bíblia e a filosofia budista. E a filosofia budista, fazendo um comparativo, o que eles chamam de o desejo, a Bíblia chama de a concupiscência da carne, a busca da satisfação, que todos temos, isso é fato, todos temos. Jesus prega contra o desejo da carne, do homem, por isso que ele prega o negue-se a si mesmo, negue a sua carne, o seu desejo. E aí, os budistas, eles dizem que a dor, o sofrimento, ele é resultado justamente do desejo, dessa vontade insaciável de possuir, de ter, esta busca, esta corrida atrás do vento. A pessoa sonha em ter, meu Deus, o sonho da minha vida era ter uma bicicleta, compro a bicicleta, ai que sofrimento ter que pedalar, eu queria ter uma moto, ai que moto, que sofrimento quando chove, quando faz muito sol, eu quero ter um carro, um carro 1.0, fico na mão no morro, eu quero ter um 2.0, só dá para carregar 5, eu queria uma caminhonete, essa caminhonete, aí vai embora, e nunca alcança, vai buscando, correndo atrás do vento. E aí passa 10, 20, 30, 50 anos, quando ele já está lá com o seu jatinho, com o seu helicóptero, não sei o quê. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu não gostei de nada disso, eu vou me matar. Não alcançou. Ou seja, em certo sentido, eles têm uma razão, que a gente sofre mesmo por causa desse desejo sempre de ter. E então eles vão trabalhar, claro, através de técnicas religiosas, mas que eles dizem não ser religiosas, sim filosóficas, eles vão trabalhar esta contenção, esta administração do eu interior. Ou seja, o desejo é o causador de toda a dor. O homem torna-se um iluminado e alcança a paz, ou o nirvana, que é o estado de vazio total, quando consegue superar seus próprios desejos. Como é que eles fazem isso? A máxima budista é essa aqui, ó. Toda dor vem do apego, vem da ideia de que tudo deve ser como queremos que seja. Deixe de querer controlar tudo, deixe de querer ser o dono de tudo e não sentirá mais dor. Essa é a máxima filosófica do budismo. Eu volto a dizer, é interessante, pelo menos para se pensar, porque o cerne do sofrimento humano, sim, está nessa batalha, só que não, aqui ele não aplica a batalha da carne com o espírito, a questão da submissão ao Espírito Santo, a Deus, mas ele fala de lutar contra o desejo de ter, de possuir, de controlar, de dominar, de ser superior. Quando a pessoa se esvazia de tudo isso, então o sofrimento, a dor é cessada. Essa é a máxima budista. E como é que eles fazem para chegar a isso? Bom, a mensagem é simples, mas tem alcançado adeptos no mundo inteiro, recheado de doutrinas espíritas, como a reencarnação, segundo a qual o homem sempre terá uma chance de se aperfeiçoar em uma vida posterior. Não conseguiu, volta de novo, não conseguiu, volta de novo, até atingir
a pessoa aprender e conseguir atingir esse estágio elevado. Então, veja como eles mesclam. Eles vão mesclar, inclusive, cristianismo, a gente vai ver aqui um pouco de cristianismo. Eles mesclam com o espiritismo, filosofia, tudo isso. O budismo tem chegado ao nosso meio, em alguns países, constitui a principal religião. Embora no Brasil o budismo não seja predominante, nossa cultura está impregnada por sua filosofia através dos movimentos da nova era e também do espiritismo. Temos também o nosso pequeno Buda, digo nós, assim, brasileiros. Trata-se de Michel Len César Kalman, esse nome dele é Kalmanwitz, que os monges budistas acreditam ser a reencarnação de um lama do passado, né, um sábio. Com o novo nome, Lame Michel Rinpoche, com 36 anos de idade hoje, desde os 12 ele vivia num mosteiro budista, na cidade de Seramena, na Índia, onde estava sendo preparado para tornar-se um monge budista. Só que eu atualizei, inclusive hoje, ele desde 2006 vive na Itália com o mestre, tem esse nome aí, Lama Gangchen Rinpoche, orienta diversos centros budistas, como Kupen Lama Gangchen, em Milão, na Itália, e trabalha também com um centro budista muito grande em São Paulo, também dando orientação espiritual. O que ele fez? Ele abandonou tudo, ele foi lá para a Índia. No Tibete tem muito, né? Taiwan, que é a China socialista, ou capitalista, melhor dizendo. O Japão tem muito budistas. Ele foi para lá, abandonou tudo. Tailândia é um dos países com mais de 60 milhões de habitantes, dos quais 93,4% são budistas. Olha que coisa. Isso aqui é um dado importante até para as agências missionárias. Não para as agências apenas, mas para a igreja entender a necessidade de um país escravizado, todo ele quase, 93,4%. Assim, o antigo reino de Sião é um campo fértil para o ocultismo e as crenças populares. Há menos de 500 mil evangélicos no país. Isso aqui, olha, as reuniões budistas, eles sempre vestidos, descalços, sem cabelo, porque a questão do ser careca aí, falando até isso é despiste completamente de qualquer vaidade. Até o cabelo pode ter vaidade de colocar um prendedor, um penteado, um gel, sei lá o que. Tira o cabelo. Roupa, ninguém usa roupa de marca, disso, daquilo. Um de terno, um de azul, um de branco. Todo mundo com um pano para cobrir o corpo igual. Ou seja, para se despir de todo e qualquer tipo de vaidade. Se esvaziar mesmo. Então, é aí o cerne da cultura budista. Todo mundo é igual. Ninguém é mais bonito, mais feio, todos são iguais. O cabelo ninguém tem, roupa, posses, ninguém. Vive num completo estado de vazio, buscando se esvaziar ainda mais. Então, a origem do budismo. O budismo teve sua origem na vida, ensinos e personalidades de um sábio indiano chamado Siddhartha Gautama, mais conhecido pelo título de Buda. Título de Buda que significa o iluminado, ou o homem que despertou. Quem foi o Siddhartha Gautama? Está ele aí, ó, uma imagem dele que é muito comum, principalmente lá no Japão. Foi um príncipe da região do atual Nepal, que se tornou professor espiritual, fundando o budismo. Na tradição budista, ele é considerado o supremo Buda. Viveu entre 560 a 480 a.C., portanto, 80 anos. Aos 29 anos de idade, tangido em sua sensibilidade pela problemática humana, sofrimento, decadência e morte, abandonou a casa paterna, a mulher e o filho para se tornar um asteca, dedicando-se inteiramente a exercícios espirituais e mortificando o corpo. Ele era um príncipe, ele era uma pessoa bem-sucedida, mas sofria torturas na alma por conta do sofrimento humano. Abandonou tudo, a riqueza, o luxo, o palácio, a família, foi viver aí como um ermitão, em jejuns constantes, a disciplina de concentração, de reflexões. Então, a partir daí, ele funda este movimento, ou esta seita, que ele chama apenas de filosofia, que é o budismo. Após 6 anos de busca rigorosa de um caminho para a plena libertação do sofrimento, chegando à beira da inanição por causa dos prolongados jejuns,
Siddhartha Gautama conclui que, por meio das severas mortificações do corpo, como prescrevia o sistema religioso de seus antepassados, ele não chegaria ao conhecimento da verdade sobre a existência humana. A razão do crescimento do budismo é a simplicidade de sua mensagem. Toda dor é causada pelo desejo. Cessado este, ganha-se a paz. Todavia, não precisamos ir muito longe para percebermos a sagacidade maligna por trás do budismo. Basta vermos que ela centra a salvação nos próprios esforços do homem e promete a libertação dos males ainda nesta terra, além de pregar a reencarnação para que isso venha acontecer de forma consistente. Todavia, enquanto o homem busca dentro de si o alívio de sua bagagem de sofrimento, o carpinteiro de Nazaré continua a convidar a todos os que desejarem verdadeiro alívio: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse aí eu falei bem rápido do budismo. Vou falar agora também bem rapidinho aí do próximo, que é o Seishonoye, que parece outra coisa longe da nossa realidade, mas tem um centro Seishonoye aqui no centro de Vila Velha, ali na rua Carolina Leal. Já passei algumas vezes em frente, onde tinha antes a Casa e Vídeo, depois virou Cipolate, agora não sei o que está se transformando aquele prédio ali, que é o encontro, o encontro da Carlos de Lindenberg com a Jerônimo Monteiro, quando uma vira a outra. Aquela rua ali, Carolina Leal, tem um centro Seishonoye, e eu cheguei a conhecer pessoas que iam lá, e a gente vai falar um pouco sobre Seishonoye, depois a gente vai ao intervalo, e eu volto falando do principal aqui da nossa aula, que é o islamismo, depois do Seishonoye. O islamismo, eu já estou antecipando que é o mais importante, porque é outro que parece que está longe da nossa realidade no Brasil, mas não demora muito, tá? Não vai demorar muito. Pelos investimentos que eles estão fazendo mundo afora, principalmente na Europa e na África também, logo, logo eles vão fazer tais investimentos no Brasil e vão começar a ganhar espaço, apesar de ser culturalmente muito diferente da cultura nossa brasileira. Mas, enfim, capítulo 6, Seishonoye. O movimento Seishonoye é uma mistura de shintoísmo, budismo e cristianismo. Fundado pelos idos de 1930 por Masaharu Taniguchi. Não é aquele Tamiguchi. Como é que era o nome daquele negócio? Tamaguchi. É Taniguchi. Masaharu Taniguchi. Nascido em Kobe, no Japão. Olha aí a foto da beldade aí. Podia ser modelo, foi escolher ser líder religioso. Fundador do movimento Seishonoye. Devido à pobreza de seu lar, foi educado por seu tio de maneira severa. Seu temperamento era retraído e entregava-se à leitura com avidez. Começou a sentir desgosto pela vida e a maldizer a sociedade. Já adulto, teve vários casos de amor, a tal ponto que sua consciência dolorida não o deixava dormir. Contraíra doenças venéreas e pensava tê-las transmitido a uma menina, sobrinha de seu chefe. Somente sua autossugestão de que não existia doença o tranquilizou, curando-o da insônia e aliviando sua consciência por um período de tempo. Alimentava ideias pessimistas sobre a vida, procurava uma explicação lógica do mundo e do homem. Aspectos gerais do movimento. A gente vai ver aqui, semelhante, assim, tem traços muito parecidos com o budismo, que é a questão da autossugestão, poder da mente. As pessoas que eu conheci que chegou a frequentar estavam em busca de cura, e eles tinham testemunho de pessoas que foram curadas pela autossugestão, a negação da enfermidade, o poder da mente, dizendo, não, a doença não existe, não está aqui. E olha, até arrisco aqui em dizer que, em certo sentido, como nós sabemos, e cientificamente é comprovado, que a pessoa que se entrega para a enfermidade, começa a dizer, não, vou morrer mesmo, não tem mais jeito, essa pessoa ela começa a definhar e fatalmente morre. Eles vão na contramão, trabalhando o poder da mente, dizendo que a negação, a autossugestão
é a resposta para a luta contra, principalmente, enfermidade. Tá? O cerne do Seishonoye são os problemas interiores, doenças psicossomáticas. O que são isso? Doenças que são ocasionadas justamente por males da alma, do grego psique, psique, que é a alma, soma, a palavra soma em grego é corpo. Então, quando a gente fala de doença psicossomática, é uma doença da alma que vai aparecer no corpo. A pessoa passa por uma bateria de exames, o médico diz, não tem nada, mas está lá, aparece mancha, aparece ferida e tal. Ela, na verdade, está doente na alma e começa a passar para o corpo. Essas são as doenças psicossomáticas. E aí o Seishonoye vem trabalhando isso daí. O poder da mente, o poder da autossugestão para se livrar das enfermidades. Tem muita gente, volto a dizer, assim como fazia esses movimentos migratórios atrás de Chico Xavier, João de Deus, para receberem cirurgias espirituais, receberem curas, muita gente procura o Seishonoye para este fim. Bom, vamos ver alguns aspectos do movimento. Esse movimento afirma ser a harmonia de todas as coisas do universo e a reunião de todas as religiões. Ensina, inclusive, que Cristo na Judéia, Buda na Índia e o Shintoísmo no Japão são manifestações de, preparem-se para ouvir o nome, Amenominakanushi. Vamos repetir? Amenominakanushi. Você consegue falar? Amenominakanushi? Aí na terceira vez já sai. Amenominakanushi. Quem é este? É o Deus absoluto. Amenominakanushi é o Deus absoluto. E que todas as religiões têm como fundamento a verdade que todos são irmãos, filhos do mesmo Deus. O movimento Seishonoye proclama aos quatro ventos que a sua missão é transmitir ao mundo parte dos ensinamentos de Cristo e de Buda, que não haviam sido ainda suficientemente revelados. Olha aí, misturou o cristianismo. Cristo veio aqui falar sobre cura divina, poder da mente, você ser curado pela negação da enfermidade. Só que ele foi crucificado e não teve tempo de expandir esta mensagem. Então, Seishonoye entra para dar continuidade à obra incompleta de Cristo. E também de Buda, que pregava, segundo eles, a mesma coisa, a libertação interior, do sofrimento, da dor, dos karmas. Então, eles misturam as religiões e dizem que todos os caminhos levam a, agora sem o nome dele ali, Amenominakanushi, que é o Deus absoluto do Seishonoye. Em 1932, Taniguchi, o fundador do movimento, publicou o livro A Verdade da Vida, obra que contém a filosofia Seishonoye. Em 1963, começou o movimento em vários países, inclusive no Brasil. Vamos ver o avanço desta seita no Brasil. Está lá, está aqui. Esse é o símbolo, Seishonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olha aí que legal, né? O modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A pessoa, poxa, bacana, vou lá. Ser feliz, harmonia com a natureza, legal. E aí, entra dentro de um movimento herético que mistura religião, ocultismo, espiritismo e até cristianismo. Tendo na cidade de São Paulo como seu principal centro, no nosso país, esta falsa igreja alcançou quase todos os estados da federação, tendo adeptos principalmente entre aqueles que buscam cura física. Está aí, International Peace by Faith, paz pela fé, os principais ensinos do Seishonoye. Além de possuir uma crença baseada na compreensão material, como saúde, dinheiro e bem-estar, o movimento Seishonoye possui um sistema doutrinário que o identifica como uma seita herética. Veja, por exemplo, a crença Seishonoye sobre os seguintes assuntos. Vamos ver 5 pontos aqui da crença Seishonoye, vamos fazer a refutação para a gente encerrar esse aqui. Primeiro, e o mais absurdo de todos, começa pelo nome, lógico, né? Absurdamente absurdo. Amenominakanushi é o Deus absoluto, não importa os nomes que tenha nas diversas religiões, já que todas as crenças e todos os deuses levam o homem a esse aí.
Exatamente. Dizem eles. Segundo, ser verdadeiramente salvo é compreender por que a doença se cura, porque é possível ter uma vida financeira confortável e porque se pode estabelecer harmonia no lar. Terceiro, o homem pode viver um reino do céu, desde que compreenda que não existe doenças, males, dores, etc. Não existe. É só negar, dizer não existe, eu não tenho, não está aqui, eu não sou gordo, isso é, os outros que dizem, é mentira deles. Isso aí, eu sou bonito, quem fala que não é intriga da oposição, é inveja, não aceita isso, diga não, por aí vai. O pecado é como uma doença, os males e a morte não passam de meras ilusões. O pecado não existe, pois Deus não o criou. O homem, quinto dogma aqui que estamos apresentando, Sechonoye, o homem é perfeito. Vamos à refutação. O ensino do movimento Sechonoye é de origem satânica e mostramos por quê. Primeiro, se Amenominakanush é o Deus absoluto, então este movimento quer que acreditemos que a Bíblia é mentirosa, pois o Senhor estaria mentindo quando disse: porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Essa é a primeira refutação. Segundo, se a verdadeira salvação consiste em se compreender porque a doença se cura em ter uma vida financeira confortável e um lar harmonioso, uma vez que aquele anjo do Senhor estaria mentindo quando disse que Jesus haveria de salvar os pecadores dos seus pecados e não de uma vida de privações materiais. Jesus não veio apenas para trazer cura e sucesso financeiro. Aliás, isso não é sequer o cerne, a base, o fundamento do cristianismo. Terceiro, se o homem pode viver um reino do céu, desde que compreenda que não existe doenças, males, dores, então este movimento quer que acreditemos que a Bíblia é mentirosa, pois João estaria mentindo quando registrou no Apocalipse que só no céu ou na eternidade não haverá mais lágrimas, morte, luto, pranto ou dor. Em quarto lugar, se o pecado inexiste, então este movimento quer que acreditemos que a Bíblia é mentirosa, pois nela registrada está: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. Quinto e último, se o homem é perfeito, então este movimento quer que acreditemos que a Bíblia é mentirosa, pois Paulo não falou a verdade quando disse: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. É seguir para o alvo que é Cristo, o alvo dele, ser semelhante a Cristo, buscar cada dia mais a mortificação do eu para se parecer com Cristo. Assim como a Bíblia não mente, não falha e nem erra, todos os que se opõem à sua autoridade e à autenticidade de seus escritos inspirados devem ser considerados como anátemas. Então, seja Deus verdadeiro e todo o movimento Sechonoye e suas filosofias mentirosas. Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta já falando do islamismo, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida para vocês. Uma pergunta. Semana que vem, quarta-feira, nossa última aula, encerraremos a heresiologia, vamos falar do catolicismo e do período das revelações adicionais. Pergunto a vocês, na semana que vem, na quarta, dia 15, é feriado. Para mim, todo dia é feriado, é tudo igual. Segunda é igual a domingo, é igual a terça, para mim, é tudo igual. Agora, pergunto para os irmãos, o que vocês preferem? Termos a aula na terça, para que vocês fiquem liberados no feriado, ou deixamos normalmente a aula na quarta, no feriado, independente do fato de ser feriado? O que vocês dizem? Hã? Fazer a votação? Faz a contagem, então, de Jaelso aí. Quem é a favor de terça aí, fica de pé, para facilitar a contagem. Está contando aí, Jaelso? Tem 2 aqui, 4.
Eu contei 25, hein? Vamos ver aí quarta-feira. Quarta-feira. Sentos de terça, levantos de quarta. Que isso? Oi? Não entenderam? Quem deseja na quarta, no feriado da quarta? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pelo visto, vocês vão passar o feriado mesmo de perna pro alto, tranquilo. Então a gente vem na terça. A nossa aula lá em cima, né? Porque tem um ensaio aqui do coral. E, veja bem, não perca as contas, hein? Então na semana que vem, na terça, encerramos. Na semana seguinte, dia 22, começaremos Geografia Bíblica. Aí teremos a aula 22, 29 e na última semana, que seria 5, né? A gente vai ter a dobradinha, que é terça e quarta. Vamos ter 4 aulas. Porque na semana seguinte, dia 12, já vou estar lá no continente africano e vocês de férias. Que a gente só vai retornar no dia 10 de janeiro. Por que da dobradinha no dia 4 e 5 de dezembro? Terça e quarta. Porque a gente adianta um pouco a aula na terça e na quarta a gente consegue terminar um pouquinho antes. Como é a nossa despedida desse primeiro ano, só retornaremos no dia 10. Aí a gente já começou a combinar. Um vai trazer churrasco, outro vai trazer lasanha, o outro vai trazer Coca-Cola. Mas eu não estou tomando refrigerante não. Então traz um suco natural de laranja, de uva, etc, etc. Amém? Então vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Então amém, irmãos. Vamos retornar aí falando no capítulo 7. Vamos falar do islamismo. Essa religião que é esmagadora no Oriente Médio, especialmente, cresce extraordinariamente no norte da África, também na África chamada África subsaariana, a região abaixo do deserto do Saara, e na Europa também pelo movimento migratório tem crescido muito. E os investimentos poderosos dos petrodólares têm feito com que o islamismo se espalhe pelo mundo. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 22, 23 e também o 29 diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Bom, todos sabemos já previamente que o povo árabe, de onde temos a maioria esmagadora de muçulmanos, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, mas a esmagadora maioria dos árabes são muçulmanos, mas nós sabemos que a origem deste povo é da descendência de Abraão, vindo da raiz Ismael, o filho segundo a carne, o filho bastardo, podemos dizer assim, o filho com a escrava Agar. Então o que a gente vê, essa perseguição, isso é guerra de família, que começou há mais de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, e perdura até hoje, esta guerra entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. O islamismo é um sistema que envolve todos os aspectos da vida, cobrindo os aspectos religioso, político, social, jurídico e cultural. Seus adeptos são conhecidos como muçulmanos. Não existe a ideia que nós temos de separação entre a igreja e o Estado. O islamismo é a segunda religião do mundo em número de adeptos, estando à sua frente apenas o cristianismo. Porém, quando a gente fala de cristianismo ser maior do que o islamismo, a gente está colocando tudo no pacote cristianismo, até o catolicismo, até o cristianismo nominal, que é só no nome, evangélico. Então, a gente inclui todos eles, a gente vai ter, então, numericamente, quantitativamente,
um número superior ao islamismo. Porém, você sabe que quem é muçulmano, que aceita o Islã, é de verdade. Quando a gente fala de cristianismo, a coisa é diferente. Então, a religião, a segunda maior do mundo. Aqui a gente tem um mapa, você pode buscar isso aí principalmente em agências de missões como Portas Abertas, etc. Aqui está em azul, né? Onde está mais forte é onde eles estão mais concentrados. Aí você pega aqui essa região que a gente chama do Oriente Médio. Está aqui Arábia Saudita, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Emirados Árabes. Está tudo por aqui, né? Turquia. E você atravessa para o continente africano. Aqui é o continente africano. Tudo isso aqui é o continente africano. Somália, o Egito, Marrocos, esses países que são países africanos, norte da África, todo dominado pelos muçulmanos, Argélia, Líbia, todos esses países. E você vê que no Brasil nem tanto, mas olha aqui já um movimento começando na Europa, especialmente esse país aqui, ó, que está aqui, que é a França. Tem muito muçulmano lá. Está crescendo muito. Nenhuma religião do planeta é tão inimiga da cruz de Cristo como o islamismo. Declaradamente inimiga. É dever de cada cristão saber defender a sua fé diante dos muçulmanos. Eles atacam muito, por exemplo, os Estados Unidos da América, não só pela questão da influência, da dominação capitalista, a questão de dominação financeira no mundo, mas especialmente também pelos Estados Unidos, o fato de ser declarado uma nação cristã, defensora do cristianismo, com princípios cristãos, ainda que não seja, vamos dizer assim, no sentido prático, um pouco mais no teórico do que no prático, mas eles veem os Estados Unidos como esta nação cristã, divulgadora do cristianismo, enviadora de missionários, sustentadoras de obras missionárias, como inimigo, porque eles tentam disseminar a mensagem de Cristo. Não é só a perseguição dos muçulmanos, né? Esses ultra-radicais, esta ala xiita deles, não é só por conta da dominação financeira, mas especialmente pela dominação cultural, porque os Estados Unidos exportam cultura para o mundo inteiro, especialmente pelos seus seriados, filmes, né, Hollywood, tudo aquilo ali, a disseminação da cultura ocidental, que é basicamente cristã. Por isso eles são perseguidos e tidos como inimigos mortais. É dever de cada cristão saber defender a sua fé diante dos muçulmanos. Vamos ver rapidinho a questão da origem. Nem todos os árabes são muçulmanos, nem todos os muçulmanos são árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a concubina egípcia Agar. Era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Depois do nascimento de Isaac, Sara mandou que Abraão despedisse Agar com seu filho. O conflito começou desde que Agar ainda estava grávida, culminando com a despedida de Agar quando do nascimento de Isaac. Deus fez promessas também aos descendentes de Ismael. Gênesis 17, 20, 21. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui, o tenho abençoado, falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. A bênção de Ismael não é espiritual, pois essa Deus prometeu a Isaque, como acabamos de ver o texto bíblico. Porém, Deus abençoou os filhos de Ismael, os multiplicando, e Deus lhes deu o ouro preto, o petróleo. Prometeu enriquecê-los e assim o fez. O islamismo vem da palavra árabe, islão, que significa submissão, uma referência à sua obediência, à sua divindade, Alá. A palavra islamismo já existia no árabe na era pré-islâmica e não significava submissão. No princípio tinha um sentido de ser viril, né? Virilidade. Disse o Dr. M. Braverman,
erudito do Oriente Médio, que a palavra é de origem secular e que denotava uma virtude sublime aos olhos do árabe primitivo: desafio à morte, heroísmo, morrer na batalha. Lentamente, depois do surgimento da religião, essa palavra foi ganhando o sentido de submissão. Vamos falar um pouquinho do fundador. Depois a gente entra nos dogmas, que é interessantíssimo para nós. O islamismo foi fundado por Maomé, Muhammad em árabe, nascido em 570 d.C., filho de Abdala e Amina, da tribo dos Coraíxitas. Bom, Muhammad, a gente chama Maomé, mas em árabe é Muhammad. Todo muçulmano, ele põe esse nome no seu filho primogênito, Muhammad. E quando um não muçulmano, que seja um cristão, um budista, qualquer outra religião, se converte ao islamismo, se ele é primogênito, ele muda o nome dele para Muhammad. Ele troca o nome, porque é em homenagem ao fundador, né, o profeta Muhammad, Maomé. A gente chama Maomé, mas é o profeta, para eles em árabe, profeta Muhammad. Então, existem vários casos conhecidos de pessoas famosas, né, que seja dos esportes, ou mesmo da televisão, que se converte ao islamismo e alguns trocam o nome. Um dos mais famosos casos, um lutador americano, chamava-se Carson, esqueci o sobrenome, não sei se é Carson Grayson. Eu sei que ele mudou o nome para Muhammad Ali. Foi um dos famosos lutadores de boxe aí de décadas atrás. Se converteu e mudou o nome para homenagear o profeta Muhammad. Seu pai, falando dele, o pai dele faleceu provavelmente antes de seu nascimento, sua mãe quando Maomé estava com cerca de 6 anos de idade, de quem herda uma escrava, 5 camelos e algumas cabras. Foi acolhido por seu avô, Abd al-Muttalib, que falece 2 anos mais tarde por testamento. O menino fica aos cuidados de um de seus tios, Abu Talib. Aos 20 anos de idade, vai trabalhar para uma viúva rica de nome Khadija, cerca de 15 anos mais velha, com quem se casa aos 25 anos de idade. Esse casamento trouxe a Maomé bens materiais e projeção social. Teve dela alguns filhos, que morreram muito cedo, e 4 filhas. Aí, olha que nome bacana: Zeynep, Rocaia, Umu, Keltsum e... esse aí é muito esquisito, Fátima. A única que deixou descendência foi a Fátima. Em 610, aos 40 anos, afirma ter recebido revelações de Deus no Monte Hira. Aqui começa a parte religiosa. O sucesso da peregrinação de Maomé foi inicialmente pequeno. Sua esposa foi a primeira convertida por volta de 613. Contou a sua visão para seu primo, Ali, e aos demais Coraíxitas, a tribo que ele fazia parte. Em 622, Maomé recebeu um convite para mudar-se para Medina, cerca de 250 quilômetros ao norte de Meca, a fim de servir como líder e árbitro nas questões existentes entre muçulmanos, pagãos e judeus que ali moravam. Somando a isso a oposição que sua pregação ainda suscitava, ele resolveu imigrar então para Medina. Essa fuga para Medina foi chamada de Hegira e tornou-se o início do calendário islâmico. Depois, retornou para Meca com um exército e impôs a sua religião pela espada. A fonte de autoridade. Os muçulmanos creem que a Bíblia não é um texto original da lei, dos Salmos e dos Evangelhos. Eles sustentam que judeus e cristãos mudaram o original, acrescentando os ensinos sobre a divindade de Jesus, sua filiação divina, o conceito de trindade, a crucificação e a doutrina da expiação. A maior parte da literatura muçulmana é contra o cristianismo e ataca violentamente os alicerces da nossa fé. O livro sagrado para os muçulmanos é o Alcorão, do árabe Quran, que significa recitação. Este livro aqui, ó, tem uma imagem dele. Eu já tive um livro desses em mãos, já li. Lógico que não todo, já li alguns trechos. Aliás, eu tenho no computador até o Alcorão. E como esses livros que se lê ao contrário, né, o árabe, assim como o hebraico se lê ao contrário, a capa dele é invertida assim, ó, o Alcorão. Isso aqui é o livro sagrado dos muçulmanos. Segundo a tradição islâmica, Alá, através do anjo Gabriel,
recitou a mensagem do Alcorão. Durante 23 anos revelou a Maomé o conteúdo de uma tábua conservada no céu. Olha aí, uma tábua no céu, o anjo Gabriel recitou para Maomé, ele escreveu, e daí surgiu o livro sagrado deles, o Alcorão. Todas as seitas, a gente está falando aqui, começa com revelações extra-bíblicas. Não, a Bíblia está errado, Deus falou comigo outra coisa. A Bíblia está errada, Deus me mandou um anjo e falou outra coisa. Veio o Moroni, veio o Gabriel, aí aquela Ellen Goldwhite teve visões, o outro está fazendo conta para a volta de Jesus, o outro não aceita a revelação disso, abre uma outra, enfim, revelações adicionais à Bíblia. Começa com essa história de que a Bíblia não está completa, não é perfeita, e vem outras revelações. Assim também nasceu o islamismo, com supostas revelações angelicais e até contradizentes da Bíblia. Estava lá, escondido no céu, e Gabriel trouxe e citou para Maomé, ele escreveu. O islamismo declara que o Alcorão é inspirado e é a palavra de Deus. Afirma ainda que foi escrito em árabe perfeito, não existindo nele palavras estrangeiras e nem leituras variantes. Além disso, diz que o Alcorão é perfeito em todas as coisas. Vamos ver aqui a teologia muçulmana. O Deus, como é que eles entendem Deus? Quando a gente fala Alá, que eles usam, Alá, Alá, Alá. Alá significa Deus. Deus, Alá é Deus. Não é um nome, é como nós chamamos pelo título. Deus, o divino. Então, Alá é Deus, Maomé, ou Mohammed, em árabe, é o profeta. Como para os judeus seria o Moisés, que recebeu a revelação do Eu Sou no Monte Sinai e transmitiu para o povo. Da mesma forma, diz Mohammed, que estava no Monte Hira e recebeu do anjo Gabriel a revelação de Alá, e a partir daí então começa a religião. Sempre alguma coisa semelhante, copiando, ou mudando aqui e ali, mas seguindo aquela linha que já está cristalizada pela Bíblia Sagrada. A teologia dele é a seguinte: a salvação é pelas obras. As obras de todas as pessoas serão pesadas numa balança. Se as boas superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Os mártires irão todos para o paraíso. Morreu em virtude da causa do islamismo, já está no paraíso. É homem-bomba, se explodiu para poder matar cristãos e defender Alá. Você vê que a maioria, quando se mata, inclusive antes da morte, ele grita: Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta, e bum. A última palavra antes de morrer é a recitação principal do islamismo: Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Então, morre defendendo a causa. Paraíso direto, segundo a teologia islâmica. Se você estiver parado num lugar e alguém gritar Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta, prepara que lá vem bomba. É por aí, mais ou menos. É assim. Você vê, sempre que é um caso terrorista, ouviram ele gritando em árabe, Alá, não sei o que, Maomé, não entendi, mas ele gritou. Sempre morre gritando isso daí, defendendo a fé, e se explode. O conceito de paraíso é bem sensual. O inferno é para os não muçulmanos, é um lugar de fogo e tormento. O pecado imperdoável é associar algo ou alguém a Alá, blasfemar de Alá. Você vê que eles mataram um monte lá na França porque o camarada fez uma charge ridicularizando Alá. Aí foram os cidadãos, entraram lá mas não é uma revista, É uma revista famosa da França, Charlie Hebdo, se não me engano era o nome. Entraram lá e mataram todo mundo porque ridicularizaram Maomé. Então vamos lá morrer defendendo Alá e Mohammed, o nosso Deus e o nosso profeta. É assim que funciona. Aí o pessoal faz essas coisas aí ridicularizando o cristianismo, mas quando vai tratar de fazer isso com o islamismo, pode saber que, perdoe-me aqui o trocadilho, mas é quase que literal, prepara que lá vem bomba.
Vem mesmo. Eles não estão aí não. Porque eles acreditam nisso, um paraíso, principalmente para os homens, sensual, onde eles vão ter várias virgens o servindo no paraíso, dando a ele frutas para comer, principalmente tâmaras, eles, na boca e tal, aquela coisa. O conceito de paraíso é interessante para os homens, porque eles defendem. Eu não sei porque que a mulher no mundo islâmico já sofre a opressão aqui, e quando vai para o paraíso, negócio, enfim. Vamos voltar para cá. Isso aí até hoje eu não entendi realmente. Os pilares do islamismo. Bom, crer em Alá como o único Deus e em Maomé como seu enviado, o profeta. Segundo pilar, orar 5 vezes ao dia. 5 vezes. Terceiro, dar esmolas, doação, caridade, ajudar os mais necessitados. 4, jejuar 30 dias por ano. Ininterruptos, hein? 30 dias seguidos. E detalhe, todo mundo, o mundo muçulmano, imagina isso, orando e jejuando junto por 30 dias, o mundo inteiro, naquele período. Pensa que coisa, se isso fosse aplicado no cristianismo. Cristãos do mundo inteiro, tirando um mês, está todo mundo orando e jejuando juntos. Eles fazem isso. Está dentro. 5, visitar Meca, que é a cidade sagrada. 6º, que isso aqui é até controverso, que é a chamada da jihad, ou seja, a guerra santa, a guerra para defender e expandir o islamismo. Vamos falar de cada um deles aqui. O primeiro é o testemunho ou confissão, que é chamado em árabe de shahadá. Shahadá é essa confissão, dizer que não existe outro Deus além de Alá, e afirmar que Maomé, o mensageiro dele, faz da pessoa um muçulmano. Isto é recitado no ouvido do recém-nascido, no ouvido da pessoa que está morrendo. Mérito é acumulado cada vez que se recita essa confissão. Nas orações diárias, repete-se esta confissão mais de 30 vezes. Criança nasce, a primeira coisa que o pai faz é correr no ouvido dela e falar: Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Alá é o único Deus. A pessoa está morrendo no leito de morte, ouve essa palavra. A pessoa vai se matar, dando a vida pela causa, gritando esta palavra. Nas orações, tem que recitar várias vezes. Quem se converte ao islamismo, a confissão de fé: Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Isso aqui é um dos cernes, a base do islamismo, essa confissão ou recitação. Segundo, as orações formais, chamado também de salat. As orações rituais devem ser feitas 5 vezes por dia, ao amanhecer, ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol, à noite, em algum momento antes de deitar. E olha, eles cumprem à risca. Pode estar aonde for. Deu o horário da oração, eles já andam com um tapetinho, estende o tapete, dobra o joelho, testa no chão, virado para Meca. Eles andam com bússola, eles sabem para onde está Meca, vira para lá e começa a ladainha. Alá é o único Deus, Maomé é seu profeta, Alá é o único Deus. Olha, eu já tive a oportunidade de vê-los fazer isso em algumas ocasiões. Uma vez eu vi dentro do avião. Dentro do avião. Camarada foi lá para o corredor do avião, jogou o tapete no chão e, uma vez em Moçambique, estava lá em Moçambique, deu a hora, a cidade onde eu estava, dominada por muçulmanos. A gente pregou em várias aldeias de muçulmanos. Aí nos postes, essas cornetas de som, deu a hora, começou. Aí ele falando lá em árabe, lá a gente não entendia, mas a pessoa está chamando o pessoal para oração. A gente estava num carro que havia alugado para ir fazer um trabalho numa aldeia, estava voltando, o trânsito parou, os carros todos pararam, começou a descer gente do carro, dos ônibus, tapete no chão, virado para Meca e começa. E você fica ali, Tem que esperar.
É. Você fica, lógico, aqui em espírito, repreende que Allah é Deus, nada está amarrado, Jesus Cristo é o Senhor e tal. Estou falando a verdade para você. Lá em Moçambique eu vi muito isso. A região lá, algumas regiões, eu estou dizendo que a África está sendo tomada por muçulmanos. E eles fazem isso, eles param tudo. Se ele é o dono de um comércio, você chegou lá, deu a hora, para tudo, vai orar, e é isso aí mesmo. Acabou. Tem muito, Foz do Iguaçu tem muito, é verdade. Ali a Tríplice Fronteira, tem muito, ali tem uma comunidade islâmica muito grande. Crescente mesmo. Na época da Copa do Mundo, aquela região estava muito monitorada, com medo, né, de ameaça terrorista. Copa do Mundo e também as Olimpíadas. Aquela região, porque é uma das regiões mais dominadas pelo muçulmano aqui, chamada Tríplice Fronteira ali, né, o Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil. Aquela região ali, próxima a Foz do Iguaçu. Tem muito mesmo. Então, eles fazem isso daí. É o compromisso. 5 vezes por dia, esta oração. O salat requer prostrar-se tocando a testa no chão. Tem de ser feito sem erro, para alcançar mérito. Quem faz extras ganha mais méritos. Então você vê, todos virados para o mesmo local, eles entram no templo, a maioria deles, cada um tem o seu tapetinho particular de oração, o tapete dele, eles entram lá, sem sapatos, ninguém entra com sapato num templo, descalços, né? E chega um momento da oração. Você acha que quando eles dobram o joelho, tem alguém sentado, andando, indo no banheiro, conversando? Só se quiser levar bomba. Todo mundo com o joelho no chão, a testa no chão e aquele barulho, Alá é Deus, Maomé é o profeta, Alá é Deus, Maomé é o profeta, e papapá, e aquela coisa toda. Dar esmolas ou fazer caridade. Existe uma escala proporcional para o dar, 2,5% das entradas financeiras, 5% dos produtos agrícolas, 10% de todos os bens importados. Isso pode ser dado aos pobres ou para causas religiosas, incluindo a guerra santa, né, muçulmana, a jihad. Isso daqui foi o dia sagrado do muçulmano é a sexta-feira. A sexta-feira é o dia sagrado. A região que eu estava lá, que eu fiquei, que era bem repleta de muçulmanos, a gente ficou quase uma semana, passando para um lado, para o outro, enfim, fazendo trabalho missionário, pregando nas aldeias, segunda, terça, quarta, quinta, chegou a sexta-feira. Quando a gente saiu, olha, cheio de pedintes pela rua, mendigos, pedindo esmola, porque é sexta-feira, é o dia sagrado, é o dia de dar esmola. Aí começava aquela petição, esmola, não sei o que, ajuda, tal. Eles falando português, Moçambique fala português, e pedindo, não tem isso, Alá te amaldiçoe, Alá te amaldiçoe. Eu saí amaldiçoado por Alá daquele lugar. Só queria levar meus metical tudinho, meus metical, que é a moeda lá, o metical. Eu vou voltar lá agora, né? Falta menos aí de 40 dias, a gente vai voltar lá. Chega na sexta-feira, é essa história aí. Tem que dar esmola. Até quem não é necessitado, pedinte, sabe que é o dia de dar esmola, ele já sai na rua, vai que cola. O mês do jejum, o Sawon, no mês lunar do Ramadã. O jejum dura de 29 a 30 dias, jejua-se somente durante o dia, não se deve comer nem beber desde o nascer até o pôr do sol. Do pôr do sol até o nascer pode-se comer tanto quanto desejado, e 1,30% do Alcorão, 1/30, né, deve ser lido diariamente, em jejum e lendo o Alcorão, o dia todo, sem comida e nem água, desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, e tendo que ler por dia uma parte do Alcorão. Os viajantes, mulheres grávidas, mulheres durante o período menstrual, crianças e enfermos estão isentos. Estando em condições de fazê-lo, deve ser feito. Já vi vários casos, reportagens. Quer ver? Nos Estados Unidos tem muito, principalmente lá na NBA, jogadores de basquete que são muçulmanos. Quando chega o mês do Ramadã,
Teve uma época que passou uma reportagem lá de uma equipe que estava disputando o título e tal, chegou a época do Ramadã, e um dos jogadores entrou nessa de fazer o jejum, e começou a cair o rendimento dele, a equipe pressionando para que ele abandonasse o jejum, por conta do rendimento, força de contrato e tal, senão teria que rescindir o contrato, e você sabe que são contratos milionários. O cidadão falou, pode rescindir, que eu não vou parar de fazer o jejum não. Tem um compromisso com Alá e com Maomé. Rescindiram, passou uma reportagem, rescindiu o contrato na época dele, porque ele foi pressionado pela equipe que tinha que concentrar, alimentar no horário certo, aquela coisa toda e tal, e ele não. Perdeu o contrato milionário, mas não negou a fé dele. A peregrinação, é obrigatória a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Isso aqui tudo é gente, tá? Lá no templo de Meca. Todo ano da peregrinação morre muita gente pisoteada lá. Isso passa em todos os jornais, todo ano, isso é notícia. Começou o mês do Ramadã, chegou o dia, você vai ver Jornal Hoje, Jornal Nacional, enfim, os jornais aí, você vai ver. E sempre morre muita gente pisoteada na peregrinação. E você acha que fica triste por ter morrido pisoteada na peregrinação a Meca? Direto para o paraíso, na concepção deles. Isaías, multidão, uma vez lá é necessário cumprir as seguintes obrigações: caminhar 7 vezes ao redor da Caaba, que é a pedra, vestir roupas especiais para a ocasião, apedrejar Satanás, relembrar a busca de água, ou de Agar por água, viver em tendas na planície da Arrasta e beijar ou tocar a pedra negra na parede da Caaba. Essa pedra que todo mundo tem, é aquela luta para chegar perto e beijar ou tocar nessa pedra. Isso aqui, essa peregrinação aí, uma vez, muita gente, essa questão da morte por ocasião da Guerra Santa, a Jihad, se mataram, isso aí foi a época mais famosa, ou o atentado mais famoso deles, né? 11 de setembro, depois começou a falar muito do mundo muçulmano, principalmente nessa época aqui, 2001, setembro de 2001, 2002, aí começou aquela busca de Osama Bin Laden e tal, falava muita coisa. Aí eu acompanhei algumas reportagens interessantes, teve uma, e foi nessa época, mais de uns 12 anos atrás, estava muito quente assim essa história, do mundo islâmico, a Guerra Santa, e eles entrando lá na região do Iraque, do Irã, de não sei da onde, em busca do Osama Bin Laden e do pessoal da Al-Qaeda. Aí acharam um tal de um centro de treinamento da Al-Qaeda. Tinha um senhor lá, que ele era o líder daquele centro de treinamento, preparando homens-bombas, pessoas preparadas para entrar em países, levando com eles bombas, se explodir, etc, etc. Aí ele fazendo uma reportagem daqui e dali, aí eu nunca esqueci isso. Eles estavam questionando um desses centros de treinamento, que participavam lá dos treinamentos para ser enviado, filhos dele. E ele já tinha enviado alguns dos filhos dele para morrer, e tinha outros, porque eles têm muitos filhos. Eles têm 8, 10, muitos filhos. Já tinha enviado alguns filhos dele para morrer nessas missões, pegava as principais, a que dava mais destaque na mídia e tal, para ir se explodir, enviava o filho dele, estava preparando outros. Os outros que estavam no treinamento começaram a questionar a liderança dele, acusando ele de nepotismo. O que é nepotismo? É dar preferência à família. A gente está aqui treinando, na hora de morrer, manda o filho? Ah, não, tem que mudar aqui. Nas principais ele manda o filho. Não, a gente quer ir também. Aí eu falei, olha só que coisa, um negócio assim que você não entra na nossa cabeça. E eles questionando a liderança dele, porque na hora das missões especiais, mandava filho para ir morrer. E os outros querendo ter a oportunidade também, de poder ir e tal. Eu tenho um amigo pastor que ele trabalha numa empresa que ele vai sempre para lá, para o Catar principalmente, Kuwait, e ele fala que ele assiste a TV de lá, ele fica no hotel, ele faz, vai e volta, aí ele fala para mim, ele falou, rapaz, essas reportagens, quando explode, assim, igual o do World Trade Center, mas na França e tal,
que aqui o noticiário ocidental, oh, que coisa, entrou matou, que não sei o quê. O noticiário assim de alarde, de que absurdo. A mesma reportagem, as mesmas imagens, eles pegam, passam lá e eles falam com glória na televisão deles. Conseguimos, avançamos e tal. Na TV aberta, no jornalismo deles. Olha aí, explodiu lá e não sei aonde e tal. E eles assistindo lá, aquilo lá, comemorando. Não é uma coisa assim velada, oculta, secreta. Não, é a cultura deles, é isso aí mesmo. Conseguimos, avançamos, deu certo lá e passa no noticiário. Olha aí, é igual esse doido lá da Coreia do Norte, quando faz as incursões dele lá e joga míssil, aí ele fica lá no noticiário, passamos perto da península da Coreia do Sul e tal, próximo às ilhas do... Fica fazendo aquele jornalismo positivo. Para nós aqui é absurdo, para eles não. É isso mesmo, é avanço. A maioria esmagadora dos muçulmanos que é gente de bem e de boa índole não aceita que a jihad seja o sexto pilar do islamismo. Isso não acontece com os grupos extremistas islâmicos, que cometem atos terroristas em nome da religião. O problema é que as ideias deles são fundamentadas no Alcorão. É verdade que a palavra árabe jihad significa empenho, e que isso pode ser aplicado no empenho do caminho de Alá no contexto islâmico. Aqui tem uma foto interessante que é da Estátua da Liberdade com a burca. Não dá para você ver aí, mas ela está... isso que eles querem fazer, botar a burca até na Estátua da Liberdade. Qualquer empenho para propagar a fé islâmica com os recursos da educação, da tecnologia e outros recursos intelectuais se adaptam a esta palavra. Conclusão. Na mente de um muçulmano, geralmente existe esta ideia. Deus estabeleceu, ao longo da história, 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles acreditavam que Deus primeiro enviou Moisés para estabelecer o judaísmo, mas dado que os judeus foram desobedientes, ele os dispersou pelo mundo todo, enviou a Jesus para estabelecer o cristianismo. Porém, no século V, o cristianismo se corrompeu tanto que enviou Maomé para estabelecer o islamismo, sua revelação final. Ou seja, outra revelação adicional. Já veio uma, veio outra, no Antigo Testamento, Novo, Moisés, Jesus e, finalmente, Maomé. Os muçulmanos creem que o islamismo inclui tanto o judaísmo como o cristianismo. E dizem ainda que Abraão era muçulmano. Olha aí o templo muçulmano lá em Jerusalém, a mesquita de Omar, o Domo da Rocha, literalmente no local onde o templo outrora foi erguido, onde o Monte Moriá, onde Isaac foi oferecido por Abraão, hoje tem uma mesquita islâmica. Tem várias mesquitas belíssimas, nessa aqui de Abu Dhabi. Na sua mente tudo é islamismo. Eles não sabem que o propósito primário de Deus não foi estabelecer uma religião. As religiões são feitas pelos homens, ao contrário, Deus deseja estabelecer uma relação pessoal com o homem, salvar a humanidade. Esta é a mensagem de todo o Evangelho. Ok, semana que vem, então, na terça e não na quarta, depois a gente começa a divulgar aí no nosso grupo, a visão dos outros irmãos. Na terça e não na quarta, falaremos do movimento Nova Era, do catolicismo e o perigo da revelação adicional. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula de hoje e espero vê-los aqui na próxima semana, se assim o Senhor permitir. Santo Deus e Pai, ainda ao Teu nome rendemos a nossa adoração, a nossa gratidão por esta aula, pelo que ouvimos e aprendemos, nos alertando e nos despertando para o avanço, empenho e crescimento das religiões, das heresias, daqueles engodos de Satanás que tem aprisionado a muitos e os arrastados, infelizmente, para a condenação eterna. Ajuda-nos, desperta-nos enquanto igreja, nos dá, Senhor, a dedicação, o ânimo, a vontade, o empenho que nós temos visto em muitas destas seitas heréticas para avançarem anunciando as suas respectivas mensagens. Que nós, os detentores da verdade eterna, a única que pode salvar o homem da eternidade sem Deus e aproximá-lo para sempre do Senhor, que nós, os detentores do Evangelho, a Boa Nova, possamos anunciar aos 4 cantos da terra
com destemor, com ousadia e com compromisso. Abençoe a tua igreja, perdoe as nossas falhas e continue conosco, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia. Leve-nos em paz para os nossos lares. É a nossa oração a ti, no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e que aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus.